Vamos lá, gente, abrindo a Bíblia, ou abrindo o teu aplicativo, né? Depende. Ligando tua Bíblia, sei lá como é que a gente fala agora, né? Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, continuamos falando ainda sobre as palavras de Jesus. Ainda bem, né? Tem muita coisa para a gente aprender com as palavras de Jesus, é claro. E a gente tem estudado o livro de Lucas. Estamos lá no capítulo 11, versículo 37. Deixa a tua Bíblia aberta aí, ou então acompanhe no telão. Lucas 11, 37. Antes de lermos, vamos mais uma vez orar. Querido Deus, apresentamos a nossa vida nas tuas mãos. Te pedimos mais uma vez misericórdia, Senhor, porque esse é um momento muito importante para nós. Um momento onde nós vamos refletir sobre a tua palavra, onde nós vamos nos abrir para aprendermos alguma coisa que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. E que não haja nada que nos impeça de fazer isso. Que todo questionamento, toda ansiedade, toda preocupação, toda situação que possa nos roubar, deixe de nos afetar agora, Senhor. Que o nosso coração esteja em Ti, na Tua palavra. Que a nossa mente esteja em Ti e na Tua palavra, e nós sejamos edificados por tudo isso, Senhor. Sempre te peço misericórdia e capacitação, e hoje não é diferente. Me ajuda a compartilhar com os meus irmãos a Tua palavra. Essa é a nossa oração, que fazemos, é claro, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós lermos, deixa eu colocar você a par do que nós vamos conversar aqui. Jesus teve vários encontros com os fariseus, muitos deles duros e difíceis. E um desses encontros é esse que nós vamos narrar daqui a pouco. Jesus curou uma pessoa, surdo-mudo. Isso você encontra anteriormente no capítulo 11. Essa cura era uma cura que anunciava a messianidade de Jesus. Era uma cura que dizia, esse é o Messias. Isso inclusive era sabido, conhecido pelos fariseus. Porque para expulsar o demônio de uma pessoa surda, muda, somente o Messias. Era o que dizia a tradição judaica. E aí Jesus vai, expulsa, limpa, cura, liberta esse homem. E aí o que acontece é que se instala uma bagunça muito grande, eles não acreditam, dizem que Jesus fez aquilo em nome do diabo, pelo poder do diabo, de Beelzebu. Jesus se defende, eles pedem um sinal maior ainda. Jesus diz, não vou dar sinal maior nenhum, o único sinal que eu vou dar é o sinal de Jonas. Jesus está anunciando a sua ressurreição, como Jonas saiu da barriga do peixe ao terceiro dia. Jesus está dizendo, vocês saberão que eu saí da sepultura ao terceiro dia, mas não verão isso, porque o pessoal de Nínive acreditou na palavra de Jonas e não precisou de nenhum sinal, e aí vai, essa é a discussão que Jesus tem com aqueles homens. Chega ao ponto que Jesus traz uma pequena parábola, falamos sobre isso semana passada, falando com esses homens ainda, ele conta a parábola da luz colocada debaixo de um balde, debaixo de uma vasilha. Ele diz, olha, a luz não pode brilhar se não for um lugar adequado. E ele fala que nós precisamos ter bons olhos para interpretar a luz que chega até nós, se referindo a ele mesmo e se referindo à palavra que ele pregava e anunciava a respeito do reino de Deus. Ponto. Chegamos nesse momento. O que é que acontece? Jesus vai para a casa de um homem comer, e esse homem era um fariseu. Então é a partir daí que a gente começa agora a conversar sobre o que nós temos para falar essa noite. Então Lucas 11:37 diz assim, tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse, vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior, não fez também o interior? Vamos parar aqui, depois a gente retoma o texto. Bom, como eu disse, Jesus está na casa de um fariseu.
para comer, para se alimentar. Não se sabe se é manhã, se é tarde, se é noite, mas enfim, Jesus entra na casa desse homem e vai para o lugar de comida, lugar para se alimentar, para fazer a sua refeição, que não era numa mesa, era no chão. É assim que é a tradição e é assim que é o mundo oriental. Sentavam no chão e comiam. Jesus já chega e já se assenta e vai começar a comer. E aquilo, diz o texto, causa uma séria surpresa, uma grande surpresa ao anfitrião fariseu, que fica espantado. Como é que Jesus não fez aquela cerimônia de lavar as mãos? Que cerimônia é essa? Olha, essa cerimônia, ela não tem nada a ver com higiene. Não era o ato de lavar as mãos por higiene. Era uma cerimônia, era uma coisa religiosa que eles tinham que fazer. Antes de comer alguma coisa, os judeus mandavam derramar água sobre as suas mãos para remover a contaminação contraída pelo contato com o mundo pecaminoso. Era essa a ideia deles. A quantidade de água e a maneira de lavar as mãos estava estipulada detalhadamente na Mishnah. O que é a Mishnah? A Mishnah é um outro compêndio de mandamentos do judeu. O judeu tem três bases para cumprir mandamentos. A primeira é a Torá, essa que a gente conhece, Velho Testamento. Você tem ali muitas regras presentes. A outra é o Talmud e a outra é a Mishnah. O Talmud e a Mishnah, eles são registros de determinações que Deus deu de forma oral a Moisés. Esses rituais, então, foram dadas por Deus quando Moisés tinha aquela coisa de subir no Monte Sinai e ouvir Deus falar. Ele trazia isso ao povo, falava ao povo. Isso foi se transformando numa tradição, mas era uma tradição oral. E tudo que é oral é perigoso de se perder. Durante muitos séculos, os judeus trabalhavam com esses mandamentos dessa maneira. Mas chegou um momento que, por medo de se perder, eles compilaram isso, escreveram, registraram esses mandamentos. E nesses mandamentos, por exemplo, no caso da Mishnah, havia lá a determinação de que eles precisavam se lavar em todas as refeições. Então, o que acontece? Quando Jesus não cumpre essa regra que todo judeu conhecia, dá uma surpresa muito grande. Há um problema muito sério. E Jesus começa um discurso ali, sentado com aqueles homens que tão bem conheciam a lei, e ele começa a falar forte com eles. Você vai acompanhar a leitura, agora você vai ver como Jesus é forte na sua denúncia. Ele pega pesado, ele fala mesmo, sabe sobre o quê? Ele fala sobre interior e exterior. Ele diz aos fariseus no seu discurso, na sua denúncia, que eles estavam somente preocupados com as regras interiores, aliás, exteriores. Que eles guardavam regras, mas o seu coração estava cheio de rapina, de perversão, e eles eram verdadeiros hipócritas. Essa é a denúncia forte que Jesus faz nessa conversa que nós vamos analisar hoje aqui. Tipo assim, eles estavam preocupados com o que a pessoa faz, mas Jesus demonstra que a preocupação maior deve ser com o que a pessoa é, não com o que a pessoa faz. E ele vai por esse caminho, e é essa conversa que nós vamos ter hoje, é essa análise que nós vamos fazer. No versículo seguinte, Jesus entra mais profundamente ainda no assunto, diz assim, versículo 41, mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Então Jesus começa a ir por esse caminho, onde ele separa interior de exterior, começa a falar que é mais importante cuidar do interior do que do exterior, e ele faz essa declaração. Uma declaração interessante: deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Esse texto específico, esse versículo, ele tem algumas interpretações que os estudiosos dão. Vou dizer para vocês essas interpretações rapidamente. Primeiro, pode ser que Jesus está querendo dizer, dê o que está no prato. Compartilhe a comida que você tem, que é a fonte de vida, e não seja egoísta. Essa é uma maneira de interpretar esse texto. Outra maneira é que Jesus está se referindo às posses da pessoa, dos fariseus. Compartilhe o que você tem. Não seja alguém egoísta. Olhe para o todo da tua vida material e seja alguém que compartilhe, que divida. Essa é uma outra maneira de interpretar esse texto. E a outra maneira é que Jesus poderia estar sendo irônico.
Tipo assim, você acha que dando o que está no prato, o teu interior vai estar limpo? Jesus poderia estar fazendo esse tipo de colocação. Na verdade, essas três colocações são possíveis. Algumas coisas na Bíblia a gente tem que lidar sim. Elas são possíveis, ou seja, você pode interpretar essa maneira de Jesus dizer de uma dessas três formas, mas, na verdade, o que parece é que Jesus está apontando para a necessidade de uma purificação interior. Ele continua nesse caminho. Olha só esse versículo, pela Bíblia a Mensagem, que é uma Bíblia que eu gosto bastante, diz assim: abram o bolso e o coração e ajudem os pobres, assim terão também a vida limpa, não só as mãos e os pratos. Jesus está querendo dizer que além de dar alguma coisa, além de compartilhar alguma coisa, o importante é que a nossa vida esteja limpa, dizendo aos fariseus que a vida interior de vocês seja limpa. Ou seja, ele está dizendo que a nossa atitude de ajuda aos pobres deve ser acompanhada de um coração limpo. Jesus começa a trilhar o seguinte caminho e explicar para eles uma coisa fundamental: o exterior não limpa o interior. Uma atitude exterior não tem capacidade de me purificar interiormente. Nenhuma quantidade de água derramada por alguém na hora que eu vou fazer lá a minha lavagem de mãos, estava dizendo isso aos fariseus, pode purificar o meu interior. Era isso que Jesus estava dizendo àqueles homens. E como é que isso se encaixa à nossa realidade? O que é que o mestre quer dizer com isso? Como isso se reflete na nossa vida e na nossa caminhada? Bom, a gente também tem uma série de regras que a gente segue, né, irmãos? Nós temos o nosso jeito de viver, nossas regras, o nosso formato, a nossa conduta. E essas regras, elas são fruto de várias situações. Nós temos regras morais estabelecidas e aplicadas na sociedade onde a gente vive. São regras morais. Você não pode sair por aí roubando ninguém. Isso é moralmente inconcebível. A sociedade chegou a esse consenso de que não pode acontecer isso. Eu não posso sair por aí maltratando ninguém, explorando ninguém, apesar das pessoas fazerem, né? Mas moralmente a gente tem um código de conduta. Aliás, vale citar que o cristianismo, na história da humanidade, foi fundamental para que valores morais fossem aplicados. Antes do cristianismo, essas coisas elas eram meio soltas. Mas vem o cristianismo, vem a própria relação de Deus com Israel, e isso começa a se refletir nas outras nações e acaba atingindo a humanidade como um todo. Então, nós temos regras morais. Mas nós também temos regras de conduta cristã, regras religiosas. Coisas que nós fazemos porque optamos servir a Jesus, porque optamos pelo cristianismo. É o pacote de regras que a gente recebe quando a gente adota esse caminho espiritual de seguir a Jesus. E essas regras, melhor dizendo, esse conjunto de regras, ele acontece. Nós o fazemos, nós praticamos isso, nós oramos, nós lemos a Bíblia. Nós buscamos ser melhores pessoas dia a dia, nós temos as nossas atividades e as nossas regras que nós fazemos e praticamos frequentemente. Mas elas devem estar acompanhadas de uma profundidade de coração, como essa que é requerida por Jesus para com os fariseus. Ou seja, nós podemos nos colocar muito bem no lugar dos fariseus. Como é que nós temos lidado com as regras que nós praticamos? Como é que nós temos lidado com o bem que nós fazemos, com o jeito que nós vivemos? Ele é interior ou ele é somente exterior? Somos hipócritas ou somos genuínos na hora de cumprir as regras que a gente cumpre na sociedade e dentro de uma comunidade como a nossa? Como nós lidamos com isso? Eu não sei qual que é a tua ideia, mas dentro do Evangelho, de um modo geral, a gente tem uma ideia sobre gente hipócrita. Qual é a figura da hipocrisia que vem na tua cabeça quando você pensa em Evangelho? Gente que está na igreja e que é hipócrita. Bom, na minha cabeça, eu vou compartilhar o que está na minha cabeça. Se não for o que está na tua cabeça, tudo bem, a gente pode chegar num consenso. Mas na minha cabeça, vem aqui aquela ideia daquelas pessoas religiosamente vestidas,
Aquelas senhoras com coque bem arrumadinho, nada contra coque, de forma nenhuma. Aquelas mulheres com roupas bem longas, porque seguem isso como uma regra e uma norma, que frequentam a igreja, que vão à igreja, que têm um jeito religioso de santidade, que quando chegam num lugar, a irmã tal, o irmão está chegando, aquela coisa, mas que quando você chega perto da pessoa, você se depara com fofoca, você se depara com mentira, você se depara com uma maledicência absurda, porque gosta de falar mal da vida dos outros absurdamente. Você se depara com atitudes que vão contra o exterior. Outro estereótipo de hipocrisia que a gente pode dizer é o masculino, aquele homem de terno, porque Deus é terno, tem que usar terno. Essa piada é velha, mas ainda funciona, tá vendo? Deus é eterno, tal, Bíblia debaixo do braço, e tal, e vai para a igreja, e tem aquela compostura, aquele jeito, é uma pessoa altamente respeitável, mas geralmente essa pessoa traz na sua boca um discurso discriminatório. Ele divide o evangelho entre céu e inferno, e é claro, quem vai para o céu é aquele que concorda com ele, porque todo mundo que discorda com ele vai para o inferno. Adora condenar os outros, adora arrebentar com a vida dos outros, e tem uma postura muito santarrona, mas ele chega em casa e ele bate na mulher dele. Ele pratica violência doméstica descaradamente, destrata os filhos, é corrupto no trabalho, sempre tem uma palavra de acusação na sua boca, é uma pessoa que é libidinosa muitas vezes, e é uma pessoa sem vergonha na sua forma de viver. Então a gente tem, claro, muitas vezes na cabeça da gente, me perdoe se não é esse tipo de situação que vem na tua, mas na minha é assim que eu penso. Um exterior que é completamente desconectado do interior. Um exterior que mostra uma coisa, quando você abre, é só estragado. Aí você vai dizer para mim, beleza, estamos fora. Estou vendo ninguém de coque aqui. Na boa, né? Você não está de vestido, pelo menos. Né? Nenhum problema com isso. Mas esse não é o estereótipo que nos acompanha, não é verdade? Porque a gente é uma comunidade moderna. Poxa vida, não somos? O pastor é roqueiro, toca guitarra. Demais, meu. Incrível, assim, sabe? Tem show lá na igreja. É demais. Mas eu pergunto para você. Será que se nós olharmos para o nosso interior, ele está limpo? Ele é coerente com o discurso que a gente faz? Será que o nosso interior, nós inclusive, apesar de não termos esse estereótipo no nosso meio, nós encontramos os nossos padrões de santidade. A gente tem aquele jeito de mostrar que a gente é santo. A gente tem. Mas a grande pergunta é essa. Nós não somos exteriormente evangélicos, tá bom. Mas interiormente, como é que é? Na hora de sondarmos o nosso coração, o que é que nós encontramos? Ou o que que Deus vai encontrar? O que as pessoas que convivem com a gente vão encontrar? Na verdade, irmão, toda aparência, ela deve ser acompanhada de essência. Porque, na verdade, mais importante é a essência do que a aparência. Mais importante é o coração limpo do que a prática vazia. A prática pode acontecer, não há problema nenhum, não estou dizendo para você que você então deve ficar deslocado, maluco e viver de qualquer jeito. Não, é claro que não. Porque na verdade o exterior deve demonstrar o que é o interior. A minha prática vem de dentro, mas ela não penetra em mim e me muda. A minha prática não me transforma, o meu exterior, aliás, o meu interior, melhor dizendo, é que produz uma prática saudável diante de Deus. Aí Jesus vai mais fundo ainda.
E ele começa a denunciar pontualmente algumas práticas que eles faziam. E é o que nós vamos ver no versículo 42, que diz assim: ai de vocês fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. O que é que Jesus está dizendo aí? Primeiro, ai de vocês é forte, hein? Ai de vocês é uma expressão de pena, de compaixão de Jesus. E ele fala sobre dízimo. Você vê que interessante aqui? Bom, o dízimo, ele estava na lei. Cumprido, tinha que ser cumprido pelos judeus. A Mishnah, inclusive, que eu citei agora há pouco, dizia que eles tinham que entregar o dízimo. Todo israelita tinha que entregar o dízimo da sua produção de vinho, azeite, cereais e etc. Isso está lá nos livros do Velho Testamento, Levítico, Número, Deuteronômio. No entanto, olha o que é que esses homens faziam. Para ostentar uma rigorosa pontualidade do cumprimento deles com a lei, os fariseus tinham expandido. Não bastava só dar o dízimo do cereal, do vinho, do azeite, vamos expandir isso. Para onde? Para produtos insignificantes, como hortelã, arruda, hortaliças que não eram nem mencionadas na lei. Você entender o que eles faziam? A lei dizia: dê o dízimo do vinho, do cereal e do azeite. Ponto. Bacana, vamos dar o dízimo do cereal, do vinho e do azeite. Mas eles queriam mostrar para todos que eles eram demais, eles eram bons demais. Então vamos expandir isso. Vamos fazer o quê? Vamos dar o dízimo da hortinha. Hortelã. Sabe como é que é? Aquelas coisas, cebolinha, salsinha, coentro, que meu amigo Jorge Bruno odeia, coentro. Aí, tudo. Eles expandiram para tudo, eles davam dízimo de tudo. O problema é, desprezavam justiça e amor. Caprichavam na manutenção de uma regra, mas se esqueciam, deixavam de lado o fato de não terem amor e não terem compaixão pelas pessoas. Na verdade, o que é que está acontecendo aqui? Eles valorizavam coisas pequenas demais e não valorizavam o que era importante. É para isso que Jesus está nos levando. Eles valorizavam dizimar ervas pequenas do que amor e justiça. O que é mais importante? Dar o dízimo da horta ou viver com amor e justiça? O que é mais importante? Qual o peso das coisas? Quando os homens se concentram naquilo que é trivial, tendem a deixar desapercebido aquilo que é importante. É para aí que nós vamos. Jesus quis dizer o quê? O mestre quis dizer o quê para nós então? Que existem coisas triviais. Trivial é o básico, trivial é o simples, trivial é o corriqueiro, trivial é o superficial. E existem coisas importantes, essenciais, fundamentais. Em todas as relações isso acontece. Em todas as relações a coisa funciona assim. Na tua relação familiar tem coisas que são mais importantes do que outras. Na tua relação profissional existem coisas que são mais importantes você fazer do que outras. Até nas atividades profissionais é assim que funciona. Muita gente se perde porque não consegue ter discernimento e gasta tempo e esforço em coisas pequenas e o essencial vai embora. Na nossa relação com o Evangelho, a coisa funciona da mesma maneira. Quantos de nós, por exemplo, criamos um apego com a estrutura institucional da igreja muito forte? Isso é muito comum e muito fácil. Todos nós queremos isso, desejamos isso, gostamos. É a minha igreja, é o meu lugar, é a minha comunidade, é o meu pastor, é a minha banda, é o lugar da minha vida. É claro que de forma saudável isso é bom. Sentimento de pertencimento é bom. Mas olha só, quantos de nós, por exemplo, deixamos coisas prioritárias e mais importantes para servirmos a instituição e a igreja? Vou te dar um exemplo. Tem uma situação
em que você está participando de uma campanha lá na tua igreja. Campanha dos cultos que você não pode faltar. Venha para o culto, faça a campanha de tantos dias, porque senão você não vai ser abençoado. É muito comum, acontece. Você olha para aquilo, toma aquilo como uma grande verdade para a tua vida, e no mesmo tempo que isso está acontecendo, de repente você tem uma necessidade familiar muito grande. Alguém na tua casa tem um problema de saúde. E você tem que ajudar essa pessoa da tua casa, porque esse é o teu papel, esse é o nosso papel. Sermos abençoadores da nossa família, da nossa casa. Mas de repente, a balança está invertida. E você começa a se lembrar da campanha, da bendita campanha que você tem que ir. E do culto que você não pode faltar, porque o pastor falou que se você faltar no culto, você vai ser amaldiçoado, ou vai perder a bênção, ou sei lá o que é que vai acontecer com você. E você fica desesperado por causa disso. E você cumpre a regra, larga a tua família e fala, não posso, desculpe, mas estou servindo a Deus. E o meu chamado é maior do que a minha vida. E largo lá minha família e vou cuidar de uma regra, de uma norma, de uma escala, de uma, sei lá o que está na tua cabeça nesse momento. Veja como isso é mais comum do que a gente imagina. Ficamos contando coisas pequenas e esquecemos das coisas grandes. Vou te perguntar, você imagina o trabalho que dava fazer conta dos pés de hortelã para dar o dízimo? Salsinha, separa duas aqui, mas essa aqui está meio murcha, deixa aqui para o dízimo. Essa mais ruim para o dízimo, melhor para mim, e não sei o que lá. Você imagina quanto tempo eles gastavam com isso? E gente precisando de socorro, e gente precisando de atendimento. Eles eram fariseus, eles tinham essas demandas, mas eles não estavam nem aí. Muitas vezes é o caminho que nós escolhemos. Os nossos sacrifícios religiosos, muitas vezes vêm acompanhado de uma negligência àquilo que é importante. Irmão, abra os teus olhos. Tem coisas importantes acontecendo ao teu redor. E cuidado para não desprezá-las. Esse é o caminho que Jesus está nos mostrando. Esse é o perigo que nos acompanha. Toda prática religiosa, então, deve ser acompanhada de uma avaliação nesse aspecto. Porque Jesus não quer que os valores sejam perdidos. Jesus quer que nós tenhamos dentro de nós amor, compaixão. E isso, em atitude, serve a Deus. Isso em atitude agrada a Deus. Isso em atitude é Evangelho de Jesus Cristo. Outra coisa é o versículo 43, que ele diz assim: ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e nas saudações em público. Bom, todo mundo sabe que eles adoravam isso, né? Fariseu adorava aparecer, uma coisa louca. Lugar de honra, primeiro que eles queriam aparecer. E eles usavam muito isso na sinagoga, que era um lugar mais ou menos parecido com o nosso salão, imagine um salão, onde alguns lugares eram exclusivos. E toda pessoa que sentava naquele lugar era tida como importante, era uma pessoa valorizada. Quem senta aqui é o cara. Ah, adivinha? Eles queriam estar lá sempre, porque eles queriam fazer e receber honra. Esse era um princípio que sempre você vai perceber presente na vida daqueles homens. O que é que o mestre quis dizer com isso para nós? Qual o ensinamento que nós podemos aprender aqui? É que a devoção autêntica não busca honra humana. Entrega é entrega. E ponto final. Doação é doação e ponto final. Me preocupa muito o discurso de gente que está fazendo e diz: estou fazendo, está doendo, vejam como é difícil fazer o que eu estou fazendo. Está fazendo para quem? Quer mostrar para quem? Quer ganhar elogios de quem? Quer convencer a quem? Quer fazer aquilo por Deus ou quer fazer aquilo por si próprio? Essa é uma boa pergunta. Quando eu dou uma esmola e fico divulgando muito a esmola que eu dei,
eu estou fazendo aquilo pela pessoa que vai receber ou por mim? É disso que Jesus está falando. E nós corremos muito esse risco e esse perigo. E que Deus nos dê graça para entendermos isso e colocarmos o nosso coração no lugar certo. Mas tem mais. Ai de vocês, porque são como túmulos, versículo 44, que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Jesus compara os fariseus a túmulos não vistos, sobre os quais os homens andam sem saber. O que é isso? Olha, a lei dizia que todo contato de um judeu, de um israelita, com qualquer coisa relativa à morte, o contaminava cerimonialmente. Ok? Tocar em cadáver, tocar num túmulo, pegar no osso de alguém que morreu, sei lá, qualquer coisa que você pode imaginar, referente à morte, condenava aquela pessoa. Tanto que o cemitério em Israel, o cemitério lá em Jerusalém, fora da cidade. O cemitério nunca é dentro da cidade. Nessa época, e ainda hoje, você vai lá, você encontra o cemitério dos judeus fora da cidade. Era proibido enterrar alguém dentro da cidade. Ou seja, qualquer contato que eu tivesse com alguma coisa relativa à morte me contaminaria. E Jesus disse que aqueles homens eram como túmulos não identificados. Ou seja, uma pessoa andando ali nos arredores de Jerusalém, ali em Israel, de repente ela pisa em cima de um túmulo. O que aconteceu? Contaminado. Sem saber, desavisado, sem ser alertado, se contaminou. Jesus compara aqueles homens a isso. Quem não se cuida se contamina sem suspeitar de nada, pelo simples contato com os fariseus. O israelita simples pensa que ao cultivar comunhão com o fariseu está lidando com um santo, que ele tem cara de santo. Mas, na verdade, vai ser revelado. O convívio com esses hipócritas terá por consequência que em breve a pessoa será contaminada pelo espírito de orgulho e da hipocrisia deles, como alguém que pisa num túmulo que não é identificado. Quando ela viu, já é tarde, está contaminada por aquilo que aqueles homens faziam. O que é que o mestre quis dizer? Eu acho que aqui vale nós pensarmos em dois aspectos importantes. O primeiro é nós nos fazermos no lugar dos fariseus. Isso é importante. O que é que as pessoas recebem quando se relacionam comigo? Elas estão pisando num túmulo escondido ou elas estão se relacionando com alguém que tem um coração nas mãos de Deus? Qual é a herança que as pessoas que se relacionam comigo recebem? Elas recebem coisas boas ou elas recebem maldade, egoísmo, mentira, falsidade, hipocrisia e aí por diante? Analisemos cada um de nós o nosso coração. Mas um segundo aspecto também é importante. É nós nos colocarmos no lugar daqueles que se contaminam pelos túmulos desavisados. O que é que eu recebo daqueles com quem eu tenho convivido? Creio que essa é uma situação que nos serve de alerta e de cuidado, porque muitos de nós somos vítimas disso. Vítimas de uma situação cruel, de gente que tem cara e jeito de santo, mas que o seu coração é completamente contaminado, e quando a gente menos percebe, a gente está pisando em túmulo, a gente está se contaminando, a gente está se deixando levar por fofoca, a gente está se deixando levar por hipocrisia, a gente está se deixando levar por mentira, a gente está se contaminando. Isso vai desde um grau mais elevado, vamos dizer assim, líderes, gente que cuida de gente que trabalha à frente da igreja, da obra, e que tem esse perfil de túmulo escondido, até o convívio que a gente tem, me perdoem a liberdade, aqui dentro.
Porque longe de nós acharmos que a nossa comunidade é a mais santa de todas, porque não é. Longe de nós acharmos que não tem mentira no nosso meio, porque se eu fizesse isso eu seria um mentiroso. Longe de nós acharmos que a perfeição está na casa da rocha, aleluia, que lugar santo. Não. Mas isso serve de alerta. Cuidado com as pessoas com quem você tem convivido. Cuidado com as pessoas de quem você tem ouvido conselhos e direcionamentos, para que você não esteja pisando em túmulos escondidos. Eu acho que esse é um tipo de exercício extremamente válido. Eu passei algumas situações na minha vida, não gosto, vocês já sabem, mas gosto de falar isso. Não gosto de me usar como exemplo, porque se alguém imperfeito aqui, eu reconheço que sou eu. Mas algumas coisas na experiência da vida da gente vão melhorando a gente. Aliás, a vida serve para isso, né? Pena que quando a gente está quase bom, a gente morre. Mas é por aí, né? Quando a gente está ficando bom, a gente morre. Mas a vida vai ensinando a gente. E nos meus tombos, nas minhas pauladas, que eu tomei e não foram poucas, eu pude aprender que não há problema nenhum na gente avaliar as pessoas com quem a gente convive. Não numas de julgar, não é julgamento, não é condenação, mas é avaliação daquilo que eu posso receber daquela pessoa no meu relacionamento, desprezando o que não é bom, não me deixando levar pelo que não é bom e absorvendo o que é saudável, o que é bom, para que assim eu possa conviver. É claro que a gente não vai ter ninguém perfeito do nosso lado. Nunca, jamais. Todos somos pecadores imperfeitos. Se eu quiser buscar perfeição, já foi. Não tem como. Mas a avaliação dessa situação, creio eu, ser importante. Para a gente não cair nisso, para nós não sermos roubados no nosso coração e não termos a nossa vida machucada por situações como essa, em nome de Jesus. Correndo para o final, já estou acabando. Aí Jesus entra numa conversa com os intérpretes da lei. Os intérpretes da lei estavam na festa também, fariseus e intérpretes da lei. A gente não vai ler o texto referente aos intérpretes da lei, porque é um texto meio longo. Mas chegou uma hora que Jesus começou a bater tanto nos fariseus, que aí um intérprete da lei falou: ô Jesus, espera aí, desse jeito você está ofendendo a gente também. Aí a metralhadora virou para eles. Jesus pegou pesado também com eles e falou coisas importantes. Os fariseus eram um partido político religioso, não esqueça disso. Os intérpretes da lei eram eruditos, homens que estudavam a lei, que aprendiam a lei. Acontece que as duas coisas estavam meio interligadas, tipo assim, o fariseu fazia o que fazia, porque o intérprete da lei interpretava a lei daquele jeito e dizia para o fariseu fazer daquele jeito que ele estava fazendo. Entendeu? Ficou fácil, né? Era assim, eles eram, na verdade, farinha do mesmo saco. Só que um interpretava a lei e o outro dirigia as questões políticas do partido e tudo mais. E Jesus, a admoestação dele para com os intérpretes da lei tem 3 aspectos que eu quero rapidamente te dizer. Primeiro, ele condena o apego religioso deles à letra. A letra mata, mas o espírito vivifica. Interessante isso. Como uma situação religiosa pode ser instrumento de morte na vida das pessoas. O extremo disso é o que a gente está vendo na Europa nesses dias. É o extremo. São os extremistas religiosos. Mas aquilo é o quê? Interpretação. E nós, muitas vezes, caímos no mesmo erro. E este, eu creio, ser um alerta para nós. A letra tem que ser vivida, irmão. Ela tem que ser incorporada. Ela deve ser traduzida para o meu espírito. Até porque, vamos ser sinceros, a Bíblia não nos ensina todas as coisas sobre a vida. Calma lá, antes de atirarem a primeira pedra, calma. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos um cotidiano para viver, não temos? Nós temos um cotidiano. Nós temos um dia a dia, nós temos surpresas que a vida nos apresenta. E nós temos situações que vão se agregando conforme a modernidade vai chegando.
Portanto, a Bíblia não é literal em muitas coisas, ela é o quê? Conceitual. Quando Jesus disse essas coisas, não tinha celular, não tinha internet. E Jesus não disse, não olhem nos sites pornográficos cobiçando a mulher do próximo. Ah, Jesus não disse site pornográfico, então está liberado. Você está entendendo? É esse tipo de coisa que a gente faz. Essa deformação que a gente mal sabe trabalhar na nossa vida e que gera problemas para nós. Que Deus nos ajude a fazer com que a letra não nos mate, mas que o Espírito nos vivifique e que o Evangelho esteja dentro de nós. Segunda coisa que ele condena é o fanatismo intolerante deles. Só eles estavam certos. E eles condenavam todo mundo e mandavam todo mundo para o inferno. Lembra que eu falei agora há pouco da figura do religioso hipócrita? É assim. Nós temos os nossos valores. Nós acreditamos na Bíblia. Acreditamos em Jesus Cristo. Temos o nosso fundamento cristão, a nossa fé. Ela é pautada em cima de valores que nós não negociamos. Mas essas coisas não podem nos tornar intolerantes, porque o amor está acima de qualquer coisa. Se Jesus fosse intolerante, a mulher adúltera teria sido apedrejada. Ela estava errada. Mas Jesus colocou o amor acima da lei. Sejamos nós aqueles que colocam o amor acima da regra. E a terceira coisa é que eles tinham uma influência muito ruim sobre o povo, porque eles sabiam a verdade, mas não apresentavam a verdade para o povo. Jesus disse que eles escondiam a verdade para eles, e manipulavam a palavra, alterando a letra, e não dando ao povo aquilo que eles deveriam ter. Manipulação da palavra que eles tanto faziam. Portanto, essas coisas todas são jogadas, denunciadas sobre aqueles homens, intérpretes da lei e fariseus. E elas acabam nos remetendo a um ponto que nós falamos semana passada. Tudo isso aqui nos remete à necessidade de nós termos bons olhos. A gente volta um pouquinho para aquilo que nós falamos semana passada. Tudo isso aqui demanda bons olhos. O jeito que eu olho para o Evangelho, o jeito que o Evangelho entra em mim, como ele é interpretado, por mim, bons olhos na minha relação com as pessoas, bons olhos na minha relação com Jesus, bons olhos na minha relação com o Evangelho. E o perigo é esse ai proferido, declarado por Jesus, se voltar contra a gente. Ai de vocês, hipócritas, aí na Casa da Rocha em Guarulhos. Já pensou? Ai de vocês do século 21 que deveriam ter amado mais as pessoas e não amaram. Ai de vocês que deformaram a palavra em benefício próprio, extorquiram as pessoas e arrancaram dinheiro delas usando a minha palavra. Ai de vocês que viram as pessoas na rua chorando, mendigando um pedaço de pão, uma ajuda, um socorro, e fizeram como a parábola, onde o sacerdote e o levita passam de largo. Ai de vocês que, infiltrados no meio das pessoas, disseminaram fofocas, contendas, e levaram as pessoas a se perderem do caminho que eu tinha para elas. Que esse ai, em nome de Jesus, não recaia sobre a gente. O bom do Evangelho, o incrível do Evangelho, é que ele não é somente denunciador. Ele apresenta um caminho de solução para isso. O caminho de solução para isso, finalizando, ele é simples. Por isso que ele cabe no finalzinho da nossa conversa. É um coração contrito, um coração aberto, pronto para autoanálise todos os dias. Uma interpretação da Bíblia correta, mediante a revelação do Espírito de Deus.
em uma vida saudável na relação com as pessoas, promovida também pelo Espírito Santo de Deus. Que seja assim. Que Deus nos ajude a ser assim. Essa é a nossa oração hoje em nome de Jesus. Feche os teus olhos um pouquinho, vamos orar. Vocês sabem que eu sempre oro no final das minhas conversas. Porque além de nós sairmos com isso na cabeça, creio eu, ser necessário sairmos com tudo isso aqui no nosso coração. Coração é o que representa o centro das emoções. O coração é o centro das nossas decisões, do nosso jeito de ser. E é isso que nós vamos pedir a Jesus juntos hoje. Que Ele toque o nosso coração. Jesus, nós juntos agora pedimos por misericórdia. É a palavra que vem na minha cabeça agora, Jesus. Misericórdia. Se alguma dessas denúncias se encaixam em nós, misericórdia, Jesus. Se alguma dessas coisas relatadas aqui, elas têm sido vividas por nós, misericórdia, misericórdia de mim, Jesus. Misericórdia da minha hipocrisia, misericórdia dos meus erros, misericórdia, Jesus. Misericórdia de nós. Queremos viver o Evangelho real, verdadeiro. Queremos viver o Evangelho do quebrantamento, da transformação. Queremos viver o Evangelho que dá espaço para ouvirmos o que o Senhor tem para nós, não o que a nossa carne quer, não o que o nosso jeito de ser quer, não o que a sociedade grita, não o que a religião ensina. Nós queremos viver o que o Senhor quer que a gente viva. Nos socorre, Jesus. Somos fracos, somos limitados. A hipocrisia bate na porta da gente todo dia, Jesus. A gente tem uma vontade de ser superior incrível. A gente tem uma vontade de fazer o mal incrível, relatada por Paulo, quando ele diz: o mal que eu não quero é esse que eu faço. É isso aí, Jesus. É assim que a gente também é. Misericórdia de nós. Quebranta os nossos corações. Nos aproxima do verdadeiro Evangelho, que o Teu Espírito que está dentro de cada um de nós fale, e fale alto, e nós possamos ouvi-lo. Que os nossos olhos estejam limpos pelo Evangelho de Jesus Cristo, e que a gente caminhe o caminho que é o caminho da Tua vontade, para a gente não se perder e esses ais não recaírem sobre nós. Nos ajuda, nos socorre. Contamos contigo, contamos com a Tua palavra, contamos uns com os outros. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.